sociedade, que tem dinheiro, a gente chama criança e adolescente, né? Uhum. Então, assim, hoje no estado do Tocantins, nós devemos ter, no máximo, uns 100 adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Você vê Uhum. que são poucos, porém os problemas são grandes. Nós temos apenas uma unidade de internação estadual, de âmbito estadual, para meninos que fica em Palmas, com a capacidade de 40. É muito raro ultrapassar, raríssimo, né? Geralmente fica ali entre 30, 35. Nós temos uma unidade de internação de referência do estado todo aqui. Nós temos uma unidade de internação provisória em Gurupi, outra em Santa Fé e unidade de semi-liberdade, que fica aqui em Araguaína e em Gurupi. Então, esse é o sistema de programas e serviços que existem para adolescentes que cometeram atos infracionais de grave a moderado. Uhum. Para meninas, nós não temos uma unidade no estado do Tocantins. Existem meninas que cometem ato infracional? Sim, existem. Mas os serviços que são ofertados a elas são altamente violadores, porque não tem uma unidade, a unidade é em péssimas condições de atendimento e há uma invisibilidade das próprias meninas no sistema socioeducativo. Então, hoje, no estado do Tocantins, o menino que cometeu ato infracional em Araguaína tem que vir para Palmas, entendeu? Então, aí como é que fica para a família visitar? Não visita. E Uhum. se ele comete o ato infracional em Gurupi, ele vai, muitas das vezes, na região sudeste, ele fica numa unidade que não é a unidade ideal, chama internação provisória. Por que internação provisória? É o tempo que o juiz tem para cumprir todo o processo judicial e sentenciar o menino. Então, ele fica aguardando até o final da sentença, 45 dias. E hoje, o que acontece? O menino que está sentenciado, junto com o menino que está aguardando sentença, ficam no mesmo espaço físico, e isso é contrário à lei. A lei Uhum. não permite isso, mas é uma das primeiras violações institucional do Estado do Tocantins, é que os adolescentes que estão aguardando sentença, com aqueles sentenciados, já ficam todos juntos, principalmente em Araguaína, em Santa Fé e em Gurupi. Uhum. Mas essa e quando muito deles que vêm para a capital não tem contato mais com a família. Por quê? Porque o Estado não incentiva a visita, porque tem que pagar a passagem, a hospedagem, a alimentação, tudo tem que ser por conta do Estado. E a maioria das vezes isso não acontece. E quando a Entendi. mãe chega lá, vamos supor, chega lá de Aurora do Tocantins, vem para cá para visitar num domingo, às vezes ela traz um bolo, esse bolo não entra. Às vezes ela traz um frito, esse frito não entra. Por quê? Porque tem uma revista e cada um entende de um jeito. Um sócio-educador entende do outro jeito, uma mãe é revistada de um jeito. Então, tudo isso dificulta o fortalecimento, porque eles esperam a semana inteira a visita da mãe, a mãe trazer uma comidinha que ele gosta. Aí, quando a mãe chega, muitas das vezes a comida não entra e nem a própria mãe entra. Então, Uhum. isso já é motivo de uma rebelião. Aí, quando ocorre uma rebelião, a culpa é dos meninos, ao invés de ser retratada como uma responsabilidade do gestor, é culpa dos meninos. E aí, o que acontece? Há toda uma repressão em cima deles. A polícia entra de forma truculenta. Então, muitas das rebeliões que existem hoje são resultados em resposta a uma própria ação ou uma ação truculenta do Estado, ou uma ação de não tem alimentação, a alimentação é ruim, ou não tem, a mãe não entra, o pai não entra, ou então tem tortura. Então, é todo Uhum. esse contexto. Hoje, o Estado do Tocantins é a unidade de internação do Estado do Tocantins, é altamente violadora de direito. É quem mais viola direito são os próprios agentes públicos. Se a gente for fazer um cálculo, nós vamos ver que o menino entra no sistema socioeducativo e ele acaba indo para o sistema prisional. Por quê? Porque o sistema socioeducativo não foi capaz de fazer com que esse adolescente construísse seu próprio projeto de vida
ou reanalisasse a sua conduta delituosa. Porque quando um menino comete ato infracional, toda a família está também dentro da unidade, né? Então, a unidade tinha que estar trabalhando ele e toda a família. Não, o percurso é ou ele é assassinado ou ele vai para o sistema prisional. Esses dias mesmo nós tivemos a morte de um jovem que era egresso do sistema socioeducativo, foi para o prisional e acabou sendo assassinado agora tem uns 20 dias. Então, essa questão do assassinato de meninos que são egressos do sistema socioeducativo, isso é algo assim muito comum. Apesar da mídia não divulgar, apesar de não haver nenhuma comoção pública, por quê? Porque todo mundo acha que bandido bom é bandido morto, né? Então, o Estado tem essa política. A política do Estado, na verdade, é uma necropolítica. Ou o menino morre, ou o menino vai para o sistema prisional. Então, é muito lamentável isso. E a gente que faz essa incidência muitas vezes tratorado, muitas vezes deslegitimizada a nossa atuação. Por quê? Porque a gente trabalha com pautas muito que revelam o estado de coisas que se encontra o próprio executivo estadual e municipal. Certo. Mônica, e diz pra gente, a pandemia, ela afetou o sistema socioeducativo aqui do Tocantins? Olha, essas unidades nunca têm os meninos como prioridade. A unidade de Santa Fé, no início da pandemia, lá para agosto, todos os meninos foram contaminados. Foram 14 meninos contaminados, todos. Caramba. Agora, a unidade do CEIP, parece que metade dos trabalhadores que ficam lá em Gurupi estão com Covid. Então, certamente, os meninos vão também se contaminar. Então, o que a gente percebe é que logo é fechada a visita, os meninos são enclausurados, os meninos não têm acesso a EPIs, as condições de funcionamento são indignas, talvez nem bicho viver e viver igual eles vivem. Né? Não, olha, assim, os animais têm todos os direitos de serem tratados com dignidade. Não, os meninos não são tratados com dignidade, não tem alimentação, não tem espaço físico adequado, onde eles lavam a roupa é onde eles dormem, onde eles fazem necessidade fisiológica é onde eles dormem. Então, assim, você imagine você num quarto com 4 adolescentes, sendo que você tem que banhar, lavar sua roupa, secar sua roupa, comer, e fazer tudo dentro desse alojamento, que não é alojamento, é uma cela. Você não sai de dentro dela, nem para tomar banho de sol. Caramba. Então, a situação dos meninos é uma situação terrível. E na pandemia é que está terrível. Por quê? Porque os órgãos, mal ou ruim, ainda estavam lá dentro e ficavam fiscalizando. E também as autoridades não têm muito interesse de atuar nesse tema, porque a visão também é uma visão de punição. Uhum. A gente já teve contatos com a autoridade do judiciário que diz para a gente que esses meninos ficavam no hotel, que eles é um hotel para quem tem o nível deles, né, de pobre e tudo. Então, eles são santinhos, se eles estão lá é porque eles não são santinhos, né? Então, assim, visão de direitos passou muito longe de quem é a autoridade pública que tem o papel de fazer o controle e a fiscalização de uma lei. Interesses ou visões particulares fiquem no campo particular, mas a pessoa que é uma autoridade pública tem que cumprir o que está posto na lei. Então, a gente tem toda uma. É muito complexo. E quando você vai conversar com esses meninos, você vê que toda essa visão de que eles são mal, cai tudo, nada disso, são meninos como outro qualquer, com inseguranças, com fraquezas, com visão de mundo, com sentimento de falta de amor, com clareza do que está acontecendo com eles. Então, assim, são adolescentes que precisam de proteção. Muitas pessoas têm medo quando vão conversar com eles, ou encostam perto deles, a gente sempre entra, abre a cela, senta na cama, conversa com eles, não tem nada a ver essa história que se falam deles. Mas as condições que eles vivem são condições indignas. Indignas do jeito que eu estou te falando.
Agora, na pandemia, é que a situação fica bem pior para eles. Ô, Mônica, com relação à incidência e à prática de crimes, né? Eu queria te perguntar quais são os crimes mais comuns e se há uma grande ocorrência de reincidência, deles passarem por esse sistema e acabarem voltando, sabe? Então, como eu te falei, no estado do Tocantins não tem o meio aberto. Não Uhum, funcionam os programas em meio aberto. Ou seja, aquele crime que o menino roubou a padaria, ele já vai logo por uma medida mais gravosa. Ao invés uhum. de ficar no município fazendo uma prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, ele já vai para uma internação. Internação é grave, é a última das medidas. Então, assim, o ato infracional foi de menor potencial e a medida foi de maior potencial. Então, já começa aí uma injustiça e eles sabem que é uma injustiça. Isso Uhum. já causa uma sensação de dizer assim: ah, então é assim? Pois eu vou cometer agora mesmo um ato infracional. Então, eles se sentem injustiçados por isso. É, as maiores coisas são o roubo. Certo. Entre as E meninas também? tráfico, né? Assim, muito pouco tráfico, mas assim, coisas pequenas. A maioria dos atos infracionais, os meninos poderiam estar cumprindo no próprio município. Certo. E a reincidência, ela está se tornando baixa por conta da violência da institucional quando eles cumprem a medida. Então, assim, se ele recebe violência, quando ele sai, a única palavra dele é a violência. É a violência, né? Então, a Sim. socioeducação, ela tem a falta de uma socioeducação prevista pelas leis, leva cada vez mais à reincidência do ato infracional. Mas mesmo diante disso, a reincidência ainda é baixa. Certo. Mônica, tu falou no início da nossa entrevista sobre a importância da família, né, no processo de recuperação desses jovens. E, claro, a gente tem a ausência do Estado nesse processo também. Para você, sim, da sua visão, já está trabalhando nessa área há muito tempo, o que falta de fato para o adolescente ele entrar e ele sair recuperado desse sistema? Pois é. É algo assim que não é tão simples, mas, por outro lado, depende de uma vontade política, Uhum, orçamento, capacitação, concurso público, e a visão de que eles não são monstros, a uhum, visão de que eles não são fecho de problemas, a visão total de infância e adolescência. Tem que mudar. Esse lugar de que é problema para um lugar de solução tem que mudar. Então, nós precisamos emancipar a nossa ideia de que adolescente é um aborrecente, que o adolescente dá trabalho, que o adolescente um feixe de problemas. Então, esse é um dos primeiros pontos. Quando ele entra na unidade, se a unidade vê o menino como uma possibilidade de mudanças e acreditar nesse adolescente e estabelecer toda uma estratégia, um projeto político-pedagógico, plano de intervenção, uma política de construção de uma identidade familiar e individual, uma articulação intersetorial, uma articulação entre todos os órgãos, porque eu sempre acho que a unidade de internação ela é uma UTI. E uhum, para a UTI precisa de quê? Dos melhores profissionais, dos melhores equipamentos, das melhores ferramentas, né? Então, dos melhores, os profissionais mais treinados. E nada disso acontece. uhum. E você quer o que no UTI? Salvar seu paciente, não é? A ideia sempre Exatamente. é essa. Só que não é essa a ideia que tem na política de adolescente. A ideia é o quê? Atolar os meninos para que eles cheguem no sistema prisional ou seja assassinado. Então, tá aqui, não é santinho, então vamos complicar a vida desse menino. Então, a ideia não é salvar, não é, apesar do serviço ser de altíssima complexidade, uma UTI, a ideia é totalmente o contrário. A Uhum. ideia é matar o menino, não é salvar, é matar. Enquanto Ô, tiver essa ideia, a gente nunca vai. E lógico que está muito focada nessa visão que a gente tem hoje de sociedade, que de senso criança e comum, adolescente né? não é gente, né?
que não é pessoa humana, que é um subcidadão. Aí nós estamos ligados também essa visão colonialista nossa de que o pobre sempre tem que morrer mesmo, de que tem uma limpeza social, nós temos a visão capitalista. Então, tudo isso é um pano de fundo para essa limpeza social que se faz. Então, a unidade de internação está a serviço do neoliberalismo, que é de fazer a limpeza social mesmo. Vamos varrer esses meninos. Vamos fazer com que eles não voltem para a sociedade. Eles saem daqui dentro de um caixão ou vão para a cadeia. É a Certo. visão nefasta que se tem de política pública. O povo do Estado fica com tudo com ódio de mim, porque eu digo, olha, é necropolítica, mas é necropolítica mesmo. Não tem essa ideia salvacionista de, se vamos trabalhar em harmonia, com recurso, com capacitação, com equipamento, para que nenhum desses meninos seja reincidentes. Então, Para que todas as famílias, ao saírem daqui, que todas as famílias tenham condição de acolher os seus filhos, né? Que também não sejam violadoras. Então, tudo isso, nada disso acontece. E a briga é o tempo todo. Por quê? Porque não há interesse nisso. Há interesse é da limpeza social mesmo. Uhum. Mônica, para fechar a nossa entrevista, então, acho que você deixou mais do que óbvio, redução de menoridade não funciona, não ajuda, Com né? certeza, com certeza. A redução da idade penal vem mais nessa perspectiva, vem mais na perspectiva enganosa de que se aumentar a punição vai diminuir a criminalidade, é mentira, né? É mentira que os adolescentes não são quem mais comete ato infracional, é só 0,3. É mentira de que isso vai resolver o problema, porque não vai resolver o problema. Reduzir a idade penal não vai reduzir o problema, porque quanto menos a idade eles tiverem no ato apreendidos, piores eles vão ficar quando saírem. Imagine um menino de 14 anos ficar 6 anos enclausurado. O que tu acha que eles vão sair? Sim. Num contexto desse? Como é que nós estamos nos sentindo na pandemia, dentro de casa? Não está todo mundo enlouquecido? Agora, tu imagina um adolescente dentro de uma cela de, no máximo, 6 metros, 4 meninos, sem sair delas, sem ter um livro, sem ter uma água, sem ter uma comida digna, tendo que secar roupa em cima deles, sem lençol, com barata, com muriçoca, com calor ou com frio e fedendo o dia inteirinho porque não dá descarga. Então, assim, é muito difícil. Eu nem sei como é que esses meninos dão conta de conviver isso. Eu nem sei, não sei como é que eles dão conta. É muito, muito, é criminoso o que eles vivem. É criminoso. Excelente, Mônica. Mônica, eu queria agradecer sua participação. Essa entrevista que tu nos concedeu foi maravilhosa, muito explicativa, muito elucidativa. E queria só deixar recado final que tu fizesse o convite, né, para o curso que o SEDECA vai Legal. promover. Está aberto também a outras pessoas que quiserem participar. Nós estamos com as inscrições abertas, acompanha as redes sociais do SEDECA, né? As inscrições começam dia 23, vai até dia 22 as inscrições, dia 23 às 19 horas. A gente vai mandar o link também pelas redes sociais. Aquelas pessoas que quiserem também se empoderarem, que quiserem se apropriar da temática, também está aberto para as famílias, o sistema para todos os membros que atendem famílias e adolescentes e para a comunidade de uma maneira geral. Excelente, Mônica. Mônica, eu agradeço. Muito obrigado pela sua entrevista, tá? Obrigada, nós estamos sempre à disposição. Isso, tá ok. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Se cuida, viu?